Olá, eu me chamo Thales. Moro no estado do Ceará e quero relatar uma experiência que aconteceu comigo em 1998. Experiência essa também ocorrida no estado do Ceará. Por motivos pessoais não vou mencionar a cidade em que isso aconteceu, porque outras pessoas também testemunharam o ocorrido. E eu não pedi autorização para essas pessoas para que eu pudesse relatar esse caso. Naquela época eu tinha 22 anos de idade e ainda morava junto com os meus pais. Eu trabalhava em uma borracharia junto com um amigo meu. A borracharia sempre teve fluxo de clientes, logo fazíamos bastante amizades com algumas pessoas que sempre precisavam dos nossos serviços. Geralmente nós trabalhávamos desde as 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. Assim era a nossa rotina. Eu morava a 2 quadras da borracharia e o meu amigo era dono do negócio. Morava nos fundos dessa borracharia. Eu particularmente sempre tive muito medo de assombração. Meus pais e minha avó sempre me contavam histórias de terror. Me contaram uma vez que o meu avô teve que fugir de uma mula sem cabeça e tantas outras histórias. Eu sempre levei o sobrenatural muito a sério, apesar de nunca ter tido nenhuma experiência até um certo dia, uma quarta-feira na época de Semana Santa. Eu tive uma das piores experiências da minha vida. Certo dia, após uma longa jornada de trabalho, por volta das 8 horas da noite, eu estava em casa, descansando, após ter tomado um banho e jantar. Eu estava distraído vendo televisão com os meus pais, quando de repente o meu amigo, dono da borracharia, que aqui vou chamá-lo de Carlos, bateu na porta da minha casa me chamando. Quando eu fui atender, eu vi que ele estava acompanhado de um cliente nosso, que nesse relato vou chamá-lo de Renato. Ambos disseram que precisavam da minha ajuda. O Renato explicou que estava andando com seu carro por uma rua de pissarra, quando passou muito rápido por um buraco grande e teve o azar de estourar os 2 pneus dianteiros. Eu fiquei surpreso como ele conseguiu estourar os 2 pneus do seu carro de uma só vez, passando por um buraco. Como naquela época ninguém tinha telefone celular, Renato foi até a casa de Carlos chamá-lo para pedir ajuda e depois foram na minha casa. O carro de Renato tinha apenas um estepe, então Renato propôs de irmos buscar algum dos outros pneus, levar até a borracharia para tentar consertar e assim colocá-lo no carro. O Renato prometeu que pagaria bem pelo serviço extra e no final ele nos deixaria em casa com o seu carro. O detalhe é que a distância entre a borracharia até onde estava o Chevette do Renato deveria ser uns 8 quilômetros. Eu estava cansado, mas como o cliente prometeu que iria pagar um extra, eu aceitei a sua proposta. Além do mais, teria uma grana extra para gastar no fim de semana. Estávamos nós 3, a pé, indo solucionar o problema do Renato. Uma certa parte do caminho ainda possuía iluminação pública, mas depois era uma estrada sem asfalto, escura e mato dos 2 lados. Apesar de tudo, eu estava tranquilo, pois estava acompanhado de outras 2 pessoas. Após andar bastante, chegamos até o Chevette do Renato, que estava estacionado ali naquela rua. Com um macaco e algumas ferramentas que levantamos o carro, colocamos um dos pneus reservas e o outro pneu íamos levar para a borracharia para tentar repará-lo. Fizemos todo aquele serviço no escuro, somente com a luz de uma lanterna, e ambos os lados daquela rua só havia mato e som de alguns grilos. Eu e o Carlos fomos para a borracharia levar o pneu, enquanto isso o Renato iria esperar a gente lá no carro. Apesar de ser um lugar esquisito à noite, ele disse que não tinha medo de ficar lá sozinho. Começamos a fazer o caminho de volta para a borracharia, levando aquele pneu. Eu já estava me arrependendo de ter aceitado aquele trabalho. Era cansativo ter que caminhar uma longa distância levando aquele pneu. Eu e o Carlos íamos revezando. Eu levava o pneu até uma certa parte do caminho, depois ele levava até chegarmos ao nosso destino. Por sorte, conseguimos consertar o pneu. Refizemos o caminho até o carro do Renato, que nos esperava. Nisso já era por volta de 10 horas da noite. Finalmente estávamos quase chegando. Eu e o Carlos já estávamos vendo o Chevette do Renato. Porém, vimos que o Renato não estava perto do veículo. Achamos aquilo muito estranho. Quando chegamos mais perto, vimos o Renato dentro do carro, assustado. E quando nos viu, foi pedindo para não fazermos barulho. Perguntamos o que estava acontecendo. Ele nos pediu que subíssemos em uma árvore, pois ele viu um bicho muito feio, peludo, com uma cara de cachorro,
mas tinha um corpo meio que de gente. Carlos na hora retrucou, chamando Renato de doido, dizendo que deveria ser só um cachorro. Renato disse que, enquanto ele nos esperava, a uns 50 metros à sua frente, uma criatura saiu de dentro do matagal, andando em 4 patas, e se pôs de pé. Aquela criatura era muito alta e começou a farejar o ar e fazer uns barulhos totalmente assombrosos. Por sorte, aquela coisa não o tinha visto ainda, então ele entrou furtivamente no carro, se abaixou e ficou espiando para ver se aquele bicho iria embora. Aquela criatura ficou mais um momento ali e depois entrou de novo no matagal. Depois de uns 20 minutos, ele viu que nós estávamos chegando e ao mesmo tempo ficou preocupado também daquela criatura nos atacar desprevenidos. Pelo semblante do Renato, dava para perceber que algo muito sério aconteceu ali. Eu, com medo, já comecei a colocar a roda no carro o mais rápido possível. O Carlos ainda insistia que era só um cachorro. Quando nós já estávamos quase baixando o carro, escutamos um uivo assustador. O meu coração disparou. Nos entreolhamos assustados e já estava evidente que tinha algo nos espreitando de dentro do mato. De repente, uma criatura surgiu, saiu do matagal e ficou no meio da rua. Ele tinha olhos amarelos que brilhavam no escuro. Foi a pior visão da minha vida. Aquela coisa deu um pulo e deu um forte golpe no Carlos, que fez ele voar por cima da tampa do motor do veículo e cair do outro lado do carro. Eu instintivamente peguei uma chave de fenda para me defender. Aquela criatura veio para cima de mim. Na hora, eu me lembrei das histórias dos meus avós, que quando você enfrentasse um lobisomem, algo que eu já sabia devido à sua descrição física, se você estivesse com uma faca ou algo similar, deveria usar na mão esquerda. Aquela fera tentava tirar a chave de fenda da minha mão esquerda. Eu conseguia me esquivar e, por sorte, eu consegui dar um golpe certeiro que perfurou o pescoço daquele bicho. Aquele monstro deu um urro de dor. Carlos começou a jogar pedras naquele animal. Definitivamente aquilo era um lobisomem. Aquele ser saiu correndo para dentro do mato, correndo como se fosse uma pessoa. Foi a pior visão que tivemos em nossas vidas. Eu e o Carlos entramos no carro, Renato deu a partida e saímos dali o mais rápido possível. Quando chegamos em casa, eu contei para os meus pais o que havia sucedido. E eles falaram para que eu nunca mais saísse de casa à noite em época de Quaresma ou Semana Santa, nem se me pagassem o triplo. Naquela noite eu não consegui dormir. No dia seguinte, quando eu cheguei na borracharia, eu vi que o Carlos tinha uma grande luxação em seu ombro esquerdo e mal conseguia trabalhar. Ele pediu que eu tomasse conta da borracharia e foi ao médico porque ainda sentia muita dor. Após passar alguns meses, o Renato apareceu no nosso negócio. Até chegou a comentar sobre aquele ocorrido, mas o Carlos proibiu tanto ele como eu de falarmos sobre aquilo na sua presença. Aquele encontro com um lobisomem foi algo tenebroso, mas para o Carlos foi algo extremamente traumático. Enfim, essa é a minha experiência. Respeito todos aqueles que não acreditam na minha história, porque é algo difícil de acreditar até quando acontece com você. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.